Então, muito boa noite a todos, muito bem-vindos a este grupo de estudo de Direito Sistémico, criado pelo Hamilton, que convidou o Renato, a Alice, para coordenar os trabalhos. Entretanto, convidou também o Marcos Castro, o René Schubert, que está aqui hoje connosco. Muito obrigada, René, por nos acompanhar em mais esta noite de terça-feira, para coordenar a leitura do livro que estamos a ler presentemente, A Origem do Direito Sistémico, um livro escrito por Sami Storchi e Daniela Migliari. Muito obrigada, René, mais uma vez. Recordo que este grupo se reúne todas as terças-feiras, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Todos os encontros são gravados e mais tarde disponibilizados no canal do YouTube do Dr. Hamilton. Esta noite temos a Helena Júlia, que vai fazer a leitura. Muito obrigada, Helena Júlia. Passo para você agora a palavra, René. Obrigado, Manuela, pela apresentação. Boa noite a todas, todos presentes e também vocês que vão nos assistir mais tarde no YouTube. Né? As perguntas podem ser feitas, né, sempre que a gente fizer uma pausa, ou também via YouTube. Vocês podem postar as perguntas aí, né, no canal do Hamilton Rosa, que isso vai chegar aqui para o nosso grupo. A gente, um pouco antes de começar o grupo, o Ronaldo trouxe um debate interessante, né, sobre a questão das constelações familiares segundo Bert Hellinger, que é exatamente a proposta do nosso grupo de estudos aqui. Aqui a gente tenta trazer essa visão da família Einstein, né, as constelações familiares como postuladas por Bert Hellinger e agora por Sophie Hellinger, né, que está dando sequência aí na escola Hellinger, né, na Hellinger Schule e na Hellinger Science. Então, aqui nós sempre vamos usar esse prisma, né, da escola Hellinger, né, e muitos dos alunos que estão aqui, muitos dos colegas que estão aqui, né, estudaram na Hellinger Schule, beberam dessa fonte, né, e essa temática que o Ronaldo trouxe, ela é importante porque os nossos livros, eles também são escolhidos dessa forma, né? A gente tenta selecionar livros que estejam ligados à fonte, aí estejam ligados à Hellinger Schule, exatamente para trazer essa matriz, né, da qual muitos de nós beberam, estudam e se aprofundam, né, desenvolvendo aí a sua praxis, né? E aqui nós temos colegas das mais diferentes áreas. Temos professores, temos operadores do direito, psicoterapeutas, médicos, fisioterapeutas, né? Então são todos bem-vindos aqui, né, para discutirmos juntos, refletirmos juntos sobre as constelações familiares. E agora a gente está exatamente tendo a oportunidade de ler essa obra magnífica aí do Sami Storch, voltada aí para a origem do direito sistêmico, né? Exatamente um campo que a gente pode falar com orgulho, né, fundamentado por um brasileiro, né, o Dr. Sami Storch, né, que logicamente bebeu muito da fonte junto a Bert Hellinger, ao Dr. Renato Bertatti, né, e muitos outros professores que ele vai elencando, trazendo aí essa base, né, e como é importante para todos nós, né, ouvirmos esse percurso e sabermos que assim, em nenhum momento a gente vai estar fechado, né? Se a gente mantiver aberto, né, a gente percebe a transformação que vem disso, né? Logicamente, essa provocação trazida por Ronaldo é uma provocação que eu acho que qualquer um pode trazer a qualquer momento e se enriquece a todos nós nesse grupo de estudos, né? Então, sempre que vocês tiverem dúvidas, sempre que vocês tiverem um questionamento, uma crítica, ela é bem-vinda, né? E ela vai ser refletida aqui da melhor forma possível, né? Todos que estão aqui têm experiência, têm interesse nessa troca. Bom, não vou me prolongar muito mais. Helena, a palavra é sua, por favor. Isso é irônico, sim, mas é uma realidade que já está evoluindo também. Por exemplo,
É recente uma determinação do CNJ no sentido de que o valor de uma sentença homologatória de acordo tem o mesmo valor de uma sentença de mérito comum, na qual o juiz analisa as provas dos autos, fundamenta e decide sobre os pontos controvertidos. O ato de sentenciar, neste último caso, é muito mais trabalhoso e demorado, por isso, até recentemente, era mais valorizado. A sentença homologatória é padronizada, bem objetiva, só exige verificação da regularidade formal do acordo, mas sua efetividade tende a ser maior, e agora está sendo valorizado o conhecimento, a técnica e o empenho para que as partes encontrem uma solução consensual. Existem também as sentenças extintivas. Com elas, extingue-se o processo, mas não se analisa o mérito da questão, não se define nada. Ocorre, por exemplo, quando a pessoa desistiu ou abandonou o processo, ou não tinha legitimidade para entrar com a ação. Nestes casos, o juiz não chega à questão de mérito, sendo permitido que a ação seja reproposta, por isso a sentença tem um valor menor. Ou seja, até poucos anos atrás, a sentença que tinha maior valor era aquela em que os processos, em geral, eram mais demorados, porque, quando as partes não chegam a um acordo, o juiz tem maior trabalho, precisa dedicar maior tempo às audiências para a instrução, analisar as provas. Além disso, é ele quem, de fato, decide a questão. Nesses casos, todo o processo é muito mais trabalhoso, demorado e caro para as partes e para o Estado. É comum o juiz levar o processo para casa a fim de poder estudá-lo melhor. Tem as perícias, os assistentes técnicos das partes, os laudos, as impugnações, as testemunhas, as alegações finais, enfim. Por tudo isso, era comum o juiz dar sentenças de mérito com 10 ou mais páginas. Era realmente muito mais trabalhoso. Hoje em dia, isso está cada vez mais raro. O pior é que, se a sentença não for apaziguadora, de nada adiantará. Então, não compensa. E na contabilização da produtividade, essa sentença pontuava mais que a extintiva? Mais do que a extintiva e também do que a homologatória de acordo. E o que é a sentença homologatória? É a que valida e dá força de título judicial a um acordo feito entre as partes. E atualmente? Agora, como fruto do movimento nacional de conciliação e da cultura de mediação, percebeu-se que os meios consensuais de solução de conflitos reduzem muito a rejudicialização, de modo que a conciliação passou a ser mais valorizada. É um incentivo para que os juízes se dediquem a isso, inclusive buscando capacitar-se com cursos que os próprios tribunais vêm oferecendo, com incentivo do CNJ e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM. Muitas vezes, as pessoas envolvidas não fazem acordo por causa de valores insignificantes, aparentemente uma bobagem como R$10. No entanto, na verdade, não se trata de R$10. Não é desse valor que as partes não querem abrir mão, mas sim de outra coisa que não está nos autos, algo que está oculto até para elas mesmas. Na verdade, não fazem acordo porque existe um muro invisível que não estão conseguindo transpor. Muitas vezes, é a necessidade de um reconhecimento, um agradecimento ou pedido de desculpas. As técnicas de negociação e de mediação podem ajudar muito aí. Motivações emocionais e afetivas que ficam longe do que está registrado no processo. Quando essa necessidade é referente a uma violação de ordem sistêmica desconhecida, as técnicas que lidam com o convencimento racional não são suficientes. Por exemplo,
O desequilíbrio gerado em um casamento por conta da dor da perda de uma gravidez ou pelo não reconhecimento da importância de um relacionamento anterior são aspectos desconsiderados, por não serem tão evidentes e não serem bem tutelados pelo direito. Entretanto, frequentemente são justamente motivos como esses que constituem o tal muro invisível. Para isso, não conheço algo melhor que uma constelação. Quando vejo que existe algum espaço para a busca da conciliação, e quase sempre há, invisto o tempo necessário e possível nesse sentido. Costuma valer a pena, mesmo depois das vivências de constelação, ainda que eu dedique outras 2 horas ou mais de audiência, ou que mais de uma audiência seja necessária só para facilitar a construção de uma ponte que transcenda os abismos criados nas relações entre as partes, o resultado costuma ser bem mais rápido, eficaz e satisfatório. Ao assinarem o termo de acordo, as partes demonstram uma sensação de alívio imensa. É assim que sinto bem-sucedido em meu trabalho. E os advogados, como lidam com essa nova postura do juiz? Depende do advogado. É aí que a gente percebe quanto o advogado está olhando para o cliente no sentido de sua liberação para um futuro mais feliz. Quando está olhando para o seu próprio ganho financeiro, ou quando o profissional não consegue enxergar a dinâmica entre as partes, por estar emaranhado em suas próprias questões. Nos 2 últimos casos, ele não facilita o acordo, insiste que o juiz deva arbitrar a solução ou insiste na realização das provas que possam levar o ganho de causa do seu cliente, mesmo que isso custe a este e a seus filhos um preço muito mais alto do que possam imaginar. Felizmente, isso tem sido cada vez mais raro, ao menos nas comarcas onde tenho atuado. Noto que o trabalho de constelações, com o tempo, tem contribuído para gerar uma cultura de paz entre os advogados. A própria participação das pessoas na vivências de constelação faz que percebam as consequências de tais posturas, conscientizando-se de que, em muitos casos, o advogado que alimenta o conflito entre as partes não está auxiliando seu cliente. Ao contrário, está agindo contra ele. Assim, um dos efeitos mais interessantes dessa prática é a transformação na postura dos advogados. Não sei até que ponto isso ocorre, porque eles realmente mudam sua forma de ver, ou se apenas se adaptam à postura de cada juiz. Ou seja, por saberem que eu falo a língua do direito sistêmico, passam a também utilizar essa linguagem ao lidarem comigo, porque assim dá mais certo. Por exemplo, pedidos para inclusão na pauta de constelações ou petições com citações de livros de Bert Hellinger, não posso negar que funcionam como uma demonstração de que estão buscando a solução mais equilibrada, considerando todo o sistema. Percebo que, em geral, os advogados vêm adotando uma postura mais conciliadora, orientando previamente seus clientes nesse sentido. Também na advocacia está em curso uma evolução cultural evidente. Obrigado, Helena. Eu fiz uma pequena pausa aqui, né? É muito interessante a gente avaliar, isso tem no site do SAMI, a quantidade de comissões de direitos sistêmicos espalhados, né, pelo Brasil, em várias cidades, né? Então são comissões que às vezes começam com 1, 2 pessoas, né, que trazem um pouco essa noção aí, né, do direito sistêmico, tentar buscar encontrar essa cultura da paz, né, que o Sami está falando. E nós percebemos o quanto isso está crescendo no Brasil, né? Então, um movimento que começou forte, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e que hoje praticamente quase todos os estados brasileiros já têm suas comissões, né, ligadas à OAB, né, e como isso também acaba gerando uma outra postura em relação ao conflito, né? Não ver o conflito como algo belicoso que tenha que ser combatido,
né? Mas como talvez uma possibilidade de aproximar as partes, que é um paradoxo, né? Como assim, Renê? Você está falando do conflito que vai aproximar as partes? Sim, sim, é o conflito que está mantendo aquelas pessoas, né? E talvez o conflito aponte para esse oculto, né? Que o Sami fala, né? Que não se tratam dos 10 reais, né? Não se trata daquilo que está escrito na pauta. Existe algo oculto acontecendo, e algo oculto, às vezes, para a parte A e B, e que seja mais antiga, talvez esteja há muito tempo nas partes, e que nesse momento de conflito existe a possibilidade de olhar para isso. Finalmente, depois de tanto tempo, vamos olhar para esse oculto. A parte A e a parte B sozinha não conseguem olhar para isso sozinho, e eles querem que outras pessoas talvez os auxiliem, os ajudem a olhar. E aí vem aquela coisa, né, Ronaldo, quanto é precioso, né, nesse momento de ajuda, a gente estar lá sem julgamento, sem intenção, né, para realmente poder ajudar essas partes. Mas, se eu estiver lá buscando enriquecer, buscando ganhar, né, e chegar para o meu cliente e falar, não, você tem que arrancar tudo do outro, tal. Aí é uma outra postura. E o quanto, de repente, eu estou, nesse momento, como profissional, falando do meu sistema e de mim, e não necessariamente daquilo que o meu cliente está buscando, né? Estou falando aqui do direito, mas isso também acontece na psicologia, tá? Muitas vezes o psicoterapeuta ele leva uma interpretação para um lado, onde ele interpreta o cliente a partir da sua história, a história do terapeuta, e tenta colar o cliente, o paciente naquela história. Isso gera um emaranhamento, isso gera um mal-entendido muito grande. Por isso que a gente fala da importância da neutralidade, né, desse profissional, né? Quer dizer, o eu dele, o ego dele silencia nesse momento, né? Logicamente que ele tem um eu, logicamente que ele tem uma personalidade, mas naquele momento, para poder escutar o outro que está num conflito, ele está num momento belicoso, num litígio. Se eu estou neutro, eu consigo escutar o litígio, a agressão e talvez um pouco além disso, né? Como a gente fala na comunicação não violenta, quer dizer, ok, o impacto de repente é a agressividade, é o palavrão, é o xingamento. E o que há por detrás disso também? O que motiva isso, né? Se eu estou neutro, eu consigo escutar. Agora, se eu estou sintonizado numa determinada frequência, assim que essa frequência for a mesma, a gente vai seguir assim, né? Dá o exemplo aí, né? Imaginem vocês estão com 2 televisores ligados, né? Tá passando as Olimpíadas aí, e vocês estão assistindo, num canal vocês estão assistindo remo, no outro canal vocês estão assistindo vôlei, e num terceiro canal ainda vocês estão assistindo a ginástica olímpica. Bem, em algum momento vocês vão confundir, talvez, a medalha de bronze foi para quem, né? Então, porque é muito difícil para vocês se sintonizarem em todos os canais. Por outro lado, se vocês sintonizarem num canal só, aquela informação ela vai ter congruência. Ou seja, para nós, terapeutas, facilitadores, nós nos esvaziamos e colocamos o nosso canal no nosso cliente. E o cliente ele vai sintonizar no canal dele. Eu estou com raiva, eu estou magoado, eu estou triste. Ok, a gente vai escutando isso. E como que é? Como que é a história dessa tristeza? Como é a história dessa mágoa? Agora, se eu tiver sintonizado no meu cliente, esse é o filme que está passando, e eu também ligo o filme da minha história, né? Então, de repente, o filme da minha história é Entrevista com o Vampiro, ou então é Coração Valente, né? E aquele cliente me fala que ele tem um problema com herança, ele não está recebendo a herança, e eu lá pego o Coração Valente e falo, existe uma demanda como a minha. Ponto. Nós vamos, realmente, vai ser uma parceria, só que eu não estou neutro.
E provavelmente eu vou reagir ao processo como meu cliente. E isso vai, de repente, prolongar muito o conflito. Totalmente contrário a isso que o Sami está falando aqui da cultura da paz. A cultura da paz é, ok, eu estou me armando para a guerra ou estou me desarmando para a paz. Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase que eu acho fantástica nesse sentido. Se eu não me engano, Hellinger chegou a comentar essa frase. E uma vez convidaram ela para fazer uma passeata pela paz. E ela se recusou. E falaram, por quê? Né? Desculpa, é uma passeata contra a guerra, é contra uma guerra. Né? E ela se recusou, ela falou, não, eu não quero ir contra nada. Porque se eu for contra isso, eu vou dar força para isso. Agora, se vocês quiserem fazer uma passeata pela paz, pela amizade, pela alegria ou pelas possibilidades dos seres humanos, eu vou estar junto nessa paz. Então, ela falava da questão da afirmativa, né? Que é uma característica do nosso inconsciente. Né? O nosso inconsciente ele é afirmativo. Né? Então, quando eu falo eu sou contra a guerra, eu sou contra isso, geralmente eu estou afirmando aquilo que eu sou contra. É um paradoxo. Né? Eu sou, vamos dizer aqui, eu vou criar uma cena, tá? A Helena Júlia é corintiana e eu sou palmeirense, né? E eu falo, eu sou contra os corintianos e isso faz sentido porque eu sou palmeirense. E assim, em nenhum momento eu vou escutar quem é a Helena, porque a única coisa que eu vejo é que ela é corintiana e eu sou contra isso, né? Então eu fecho, né? Eu fecho aquele canal e combato ele. Por outro lado, é aquela coisa, olha, eu sou a favor do futebol, né? Eu gosto de futebol. E a Helena chega e fala, pô, eu sou corintiana, eu sou palmeirense, mas eu gosto de futebol. E aí a gente pode conversar, né? Nós dois gostamos de futebol. Agora, se para eu gostar de futebol tem que ser contra um time, realmente é uma sintonia, né? Eu, como terapeuta, qual a sintonia que eu estou colocando? Eu sou, sim, a favor do meu cliente, eu escuto o meu cliente fala, mas eu sou contra aquilo lá. Confirmo, sim, você é contra. E quanto isso vai lhe custar? Até onde você vai levar isso? Né? Então, a tentativa que nós fazemos é ampliar esse campo. Né? Porque muitas vezes ele está indo contra o pai e a mãe, ele está indo contra a esposa, ele está indo contra o feminino, né? E, bom, a gente conhece a história no consultório. Né? O paciente ele tem uma sequência de 3 ex-esposas, para todas elas ele tem uma briga na justiça pela pensão, e ele está com a 4ª esposa e fala para o advogado, fala, pô, mas mulher difícil, né? Caramba, meu amigo, qual aprendizado você tirou disso? Aí realmente um advogado talvez não consiga, né? A não ser que ele tenha esse olhar pacificador e fale, ok, são 4 mulheres, 3 mulheres, com as 3 você tem conflito. O problema são as 3 ou você tem uma questão com o feminino? Né? Isso seria uma pergunta típica de um terapeuta. Né? Quer dizer, a gente fala de uma positivação, né? E ao mesmo tempo, será que é possível o indivíduo dar um 360 nisso? O quanto você está positivando esse conflito? E o quanto esse conflito tem a ver com você? Não, mas é que minha primeira esposa me traiu, a minha segunda esposa roubou meu dinheiro, a minha terceira esposa... Não, eu entendi que você tem uma questão com o feminino, isso está claro. E você vai continuar com o conflito com o feminino? Quer dizer, o que você está buscando nesse feminino? Não, eu quero distância desse feminino. Ah, meu amigo, você está num processo aqui de distância, você não vai ter do feminino, não. Né? Como a gente vai se aproximar disso? E isso é a questão da mediação, da conciliação. Talvez olhar para aquilo que é tão amargo, tão magoado, tão difícil, e será que a gente pode olhar de outros lugares? Como o Sami fala aqui, a constelação ela muda a perspectiva, ela dá um outro lugar. Né? Sim, o processo pode continuar, mas será que você vai ser o mesmo daquele que iniciou o processo? E a outra parte?
E aí, realmente, às vezes a gente percebe que o conflito está lá para unir o que estava excluído, né? E isso é oculto em todos nós. Né? Então, foi só um parênteses aqui. Alguém gostaria de, até agora, fazer uma colocação, tirar uma dúvida ou contar parte de sua experiência? Ok. Então, Helena, é contigo. Por favor, dê sequência. A preparação das partes para acordo em audiência. De que maneira o juiz pode atuar do ponto de vista preventivo para que as audiências fluam melhor? Nas audiências, algumas explicações facilitam o processo de abertura das partes a um acordo. Por exemplo, cada uma que disser que é a certa e que o outro é errado, vitimizando-se e fazendo acusações, vai gerar no outro uma reação contrária, uma necessidade de se defender. Para isso, ele terá que atacar também. Imagine que a disputa entre adversários é como um cabo de guerra. Se uma parte gera tensão puxando a corda para o seu lado, a outra imediatamente puxa com força também para o outro lado. Ambas poderão ficar com as mãos machucadas, sem que se avance 1 milímetro, ou, possivelmente, vindo a perder. Propõe então que soltem a corda e sintam o alívio. Agora, olhem juntos para aquilo que desejam obter. Em geral, é um patrimônio, uma pensão ou uma guarda dos filhos. Reconheçam que o outro também deseja e tem direito a isso. Então, procure uma solução que não leve o outro a tensionar a corda novamente. Você revela nitidamente o quanto o conflito é contraproducente e sofrido. Cada testemunha chamada a depor em audiência estará exposta também a um sofrimento, a um desgaste, pois o efeito sistêmico é de que essa testemunha, que talvez seja um amigo ou outra pessoa estimada, estará sendo usada como arma contra a outra parte. Se a testemunha funcionar como uma forma de puxar a corda, haverá reação e mãos machucadas. Se a oitava pretendida for de uma criança, as consequências para ela podem ser trágicas, e a reação contrária, furiosa. Em suma, explique o que cada movimento de ataque tende a provocar no outro uma reação contrária, mesmo que perca o processo. As pessoas, em suas relações, estabelecem uma dinâmica sistêmica própria, independentemente de qualquer decisão judicial. Ganhar não significa, de fato, ganhar. Explico, então, que tudo isso vai tornar o processo ainda mais prolongado, doloroso, e a sentença que for dada ao final tem mais chance de ser descumprida. Não digo isso como uma ameaça, mas sim porque é estatístico. Basta olhar para a quantidade de ações de execução e o tempo que tantas delas demoram sem solução. Quase sempre os advogados concordam. Muitos vêm se dedicando a aprimorar suas competências de mediação e colocam isso em prática. Os que insistem na postura adversarial têm se tornado exceção. Então, podemos concluir que essas conciliações e a questão da produtividade do juiz, assim como o reconhecimento desses valores, tudo isso seria como uma espécie de retorno à essência? Talvez seja isso mesmo, como se diz no contexto da justiça restaurativa, para justificar a legitimidade da própria comunidade e dos agentes pacificadores locais para gerir os conflitos surgidos em seu meio. Trata-se de devolver o conflito aos seus legítimos donos, neste caso, as próprias partes, reconhecendo que, como donas do conflito, são elas mesmas as donas da solução. Trata-se de reconhecer esse poder e de mostrar que essa ponte deve ser construída por elas próprias. Nós até podemos facilitar a solução, mas ao tratar de conflitos familiares complexos, se não houver uma visão sistêmica, todo o esforço será apenas um paliativo
que até pode regulamentar momentaneamente a situação, mas uma paz forçada não dura muito tempo. Mudança cultural entre os juízes. Em geral, você percebe que os juízes sentem o mesmo alívio que você sente diante dessa retirada de poder? Ou ainda existem muitas resistências? A sua percepção em relação à justiça brasileira é de que isso vai avançar? Tem tudo entre os juízes. Apesar dos avanços no meio acadêmico e no CNJ, a prática dos juízes é uma mudança cultural lenta. Manter o modelo tradicional é mais cômodo. Ainda assim, essa mudança de cultura está crescendo? Ah, sim. Há determinação legal de que assim seja. Quanto ao movimento de cada um, no sentido de abrir mão do poder, é algo lento. Mas há uma nova geração de bacharéis que estão chegando, agora as diversas carreiras jurídicas, e que já estão vindo com essa nova visão. No direito de família, isso é bem evidente, mas há também uma significativa mudança de mentalidade em cursos nas áreas de infância e juventude e criminal. Poderíamos concluir que essa dificuldade de abrir mão do poder é uma forma de compensação para uma baixa autoestima? O apego ao poder tem a ver com a baixa autoestima. Acho que isso acontece com algumas pessoas de qualquer carreira ou profissão, mas se manifesta mais em pessoas que ocupam posições de status e autoridade. É uma manifestação do orgulho. Qualquer pessoa está sujeita a se envaidecer por ocupar uma posição de superioridade ou se perder na sede de ocupar um cargo mais alto ou ganhar mais dinheiro. É algo da natureza humana a qual todos estão sujeitos. Por isso, mais importante do que apontar tal pecado nos outros é que cada um cuide para que não ocorra consigo. Dizem que quando um juiz é muito orgulhoso, se porta com soberba e arrogância. Ele sofre de jiuzite. Tal comportamento entre esses juízes é claro, mas também ocorre muito com médicos, professores, executivos, militares, autoridades em geral, artistas, socialites, até na hierarquia do tráfico. Crianças também. Qualquer pessoa, mesmo pobre e sem qualquer cargo de autoridade, está sujeita a manifestar postura semelhante. É quando tem uma oportunidade de se destacar ou mandar em alguém que podemos observá-la. Por isso, não é justo falar de tal problema como se fosse algo típico de juízes. Na verdade, penso que a maioria resiste a aderir às novas formas de retratar os conflitos, por ser mais cômodo continuar do mesmo jeito que já vem fazendo. Com qualquer pessoa é assim. Toda transformação cultural é lenta. Imagina com juízes que têm garantia vitalícia de permanecer no cargo. Não é fácil fazer-nos adotar qualquer novo procedimento, seja um novo sistema de gerenciamento de processos eletrônicos, uma reforma processual ou uma nova abordagem na resolução de conflitos. Mesmo assim, há diversos juízes se interessando pelas constelações familiares. Os cursos e workshops oferecidos pelos tribunais têm contado com uma participação de juízes em número bem superior à medida de outros cursos. Em qualquer... Helena. Tá. Essa parte ela é interessante, né? Porque ela fala dessa questão da soberba, da arrogância, da vaidade, que é um tema sempre trazido novamente por Bert nos treinamentos, né? Que ele falava o quanto era importante um facilitador tomar cuidado dessa vaidade, né? Porque o campo ele é poderoso. A gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir o poder do campo com o nosso poder, né? Então, não é a gente que está fazendo o campo, né? A gente não é mágico, a gente não é feiticeiro. O nosso cliente ele traz o campo, né? E muitas vezes esse campo, sim, ele é fortalecido pelos representantes, pela sintonia desses representantes. E muitas vezes Hellinger falava, eu confio plenamente nos representantes, né? Então você fala, não, mas o Bert Hellinger era o maestro.
Não, é o facilitador. O campo ele tem uma força, ele tem uma sintonia e ele é anterior. Por isso que Bert Hellinger nos dizia, nós entramos no campo como último, né? Ou, como o meu professor dizia, Peter Spelter, nós somos convidados do sistema, né? Nós somos convidados a observar um tempo e assim como nós entramos silenciosamente, nós saímos silenciosamente dele, alterando o mínimo possível desse sistema, né? Porque esse sistema ele é do cliente, ele tem leis próprias, né? Muitas ocultas, né? E é preciso silêncio e centramento para sintonizar, né, com essas leis, esses segredos ocultos que estão lá. Às vezes, entramos realmente silenciosos, saímos calados, e o cliente nos fala, nossa, aquilo me mudou, né? O que ele viu, o que ele conseguiu acessar do campo, naquela situação, naquele workshop, naquele treinamento, permitiu com que algo reverberasse dentro dele, né? E é precioso isso que o Sam me fala aqui, porque assim, a gente pode de repente falar, não, mas René, eu sou uma pessoa humilde, né? Eu sou psicólogo, eu sou professor, aprendi a ser humilde e tal. O nosso sistema ele tem também hierarquias, e nós temos no nosso sistema pessoas que ocupavam lugares importantes, foram coronéis, foram chefes, foram líderes, foram juízes, foram executores. E mas René, o que isso tem a ver com esse trabalho? Se eu não, como se diz, se eu não estiver em sintonia com a minha história, estudado a minha história ou me reconciliado com a minha história, esses ecos do meu passado ancestral vão ecoar na constelação do meu cliente. Pô, mas não tem nada a ver, não deveria, né? Novamente, ordens da ajuda, né? Então, essa arrogância, ela não é só da minha pessoa, mas ela pode também estar representada nas partes que eu carrego dentro de mim, né? Nas várias facetas, personas, imagos que eu carrego dentro de mim. Então, de repente, de meu avô, né, que lutou na Segunda Guerra Mundial, e eu posso dizer que eu pude facilitar algumas constelações onde o meu cliente ele era, né, um cliente que viveu o Holocausto, né, os ancestrais viveram o Holocausto, clientes que eram judeus, né? Isso só foi possível facilitar essa constelação porque eu tinha trabalhado essa temática também no meu campo com os meus professores, né? Caso contrário, de repente poderia vir ainda uma dicotomia, um mal-entendido, um rancor, né, ancestral aí. René, mas a gente carrega isso? Sim, carregamos isso, né? Como a gente se livra disso? Não, a gente não se livra disso, a gente toma consciência disso, né? A gente toma consciência dos sentimentos adotados, das crenças que nos acompanham, né? Então, quando aqui a Daniela Migliari faz essa pergunta, né, da baixa autoestima, a Daniela Migliari ela trabalha muito também com o conceito de sombra, né? Então, é aquele paradoxo, né? Uma pessoa que é insegura, uma pessoa que tem baixa estima, muitas vezes ela vai se portar de forma prepotente, de forma arrogante em relação a uma determinada situação. É um mecanismo de defesa, né? E a maioria dos nossos mecanismos de defesa, como Freud nos ensinou, são inconscientes, né? Quando a gente vê, a gente já fez, né? E muitas vezes, se o nosso cliente mostra isso no campo, tá tudo certo, ele é o nosso cliente. Agora, o problema sempre é nós, facilitadores, manifestarmos isso. Então, sim, temos que conhecer os nossos mecanismos de defesa, nossas racionalizações, formações reativas, projeções, né? Por isso que é tão importante para um facilitador, assim como o Sami falou aqui dos advogados, que fazem curso de mediação, de conciliação, comunicação não violenta, justiça restaurativa, programação neurolinguística. O terapeuta também ele vai fazer vários percursos por várias escolas, né? A terapia junguiana, a psicanálise,
a terapia comportamental cognitiva, para poder acessar esse material que ele tem dentro dele. Muitas vezes um material que, se ele não tomar consciência, a gente usa essa metáfora, né? Às vezes a gente carrega dentro da gente uma granada de fragmentação, né? A granada de fragmentação é exatamente isso. Quando ela explode, vai fragmento para tudo quanto é lado, né? E a gente não sabe que a gente tem essa granada de fragmentação, porque muitas vezes essa granada de fragmentação é um mecanismo de defesa. Ele nos manteve salvos até hoje. Só que, né, o meu avô que lutou na guerra, para o meu bisavô que lutou na Primeira Guerra, é alguma coisa. Como é isso agora para o René em 2021? Né? E, de repente, eu carregando uma granada de fragmentação porque meu sistema tinha que se proteger. Né? Se eu não tenho claro desses mecanismos, desses traumas, dessas feridas antigas que eu carrego, às vezes isso vai engatilhar ou isso vai despertar o meu trabalho. Né? Todos nós que estamos aqui somos pessoas que estão a serviço, né? Cada um em sua área. Se eu não tiver claro os meus gatilhos, muitas vezes eu vou engatilhar eles na frente do meu cliente. E meu cliente vai sofrer as consequências. Né? Então, novamente, a importância aí da neutralidade, do autotrabalho. Né? Se eu percebo que eu tenho uma insegurança, mesmo uma insegurança em relação ao campo, com esse trabalho, posso ou não posso trabalhar com isso, tal, vai supervisionar isso, né? Vai constelar isso, participa do grupo de estudos, né? Porque aí a gente está aqui no grupo de estudos, a gente descobre que está todo mundo aqui tem suas pendências, né? Espero que ninguém esteja concluído aqui, né? Até porque estamos, né, buscando saberes, aprofundar saberes cada vez mais. Né? E a gente vai ficar completo? Não, a gente vai ficar consciente da nossa incompletude. Né? Esperamos alcançar isso. Então, o meu professor, o Peter, sempre quando a gente terminava uma constelação e a gente falava, puta, eu não entendi nada, ele sorria assim, ele falou, que bom, né? Porque muitas vezes é isso que nos mobiliza, nos movimenta. Porque quando a gente fecha, eu entendi tudo, não há questão, não há mais movimentação. Helena, por favor. Me chamou a atenção aqui que ele fala do apego, né, ao poder, tem a ver com a baixa autoestima. E aí eu fiquei pensando no inverso, no processo inverso, né? Pessoa que resiste a isso, a questão de, às vezes, ter que uma oportunidade de se destacar e tá sempre fugindo disso, né? E eu achava que era uma baixa autoestima. Então, agora, eu lendo isso, fiquei me questionando, até anotei aqui, qual que é o mecanismo de defesa? Porque é algo que eu vivencio muitas vezes, entendeu? E isso eu observo que é, às vezes, até da infância, eu fico reparando, lembrando de situações em que eu estava sempre me escondendo. E isso, para mim, sempre foi uma questão de baixa autoestima. Agora, a hora que leu aqui, eu falei, opa, então tem algo inverso. Sim. Logicamente, Helena, né, se eu estivesse com uma cliente, eu ia fazer várias perguntas, né, para separar choio do trigo. Né? Baixa estima e não merecimento são coisas diferentes. Né? E muitas vezes a gente percebe que pessoas não se sentem merecedoras de certas situações, ou talvez não se sintam autorizadas a uma certa experiência, a uma certa vivência. E isso muitas vezes fala dos lugares de exclusão da família. Né? Então, o Chavasti ele fala muito disso quando ele fala de lealdades sistêmicas. Ele fala, de repente eu tenho uma grande oportunidade de emprego, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou poder me alimentar, e eu olho e eu falo, mas minha irmã, ela ainda está lá na Síria, ela está num campo de refugiados, ela não tem o que comer. Como é que eu vou comer bem, sabendo que minha irmã está lá passando fome? Então, muitas vezes eu vou falar, não, eu não mereço isso. O amor cego, né? O amor cego é uma lealdade.
né? E muitas vezes a pessoa ela vai recusar oportunidades, vai falar, não, eu não mereço, por lealdade a uma irmã, a um pai, a uma mãe, a um avô, a uma avó, e às vezes a um descendente, não, desculpa, um ascendente que nem conheceu, nem sabe a história, né? Mas essas histórias nos constituíram a todos aqui, né? E às vezes a gente ouviu alguns relatos, né? Da mamãe, da vovó, olha, né? Na nossa família tem tal maldição, nossa família passou muita necessidade quando imigrou para o Brasil. Nossa família passou maus bocados porque somos indígenas, somos nativos dessa terra, porque somos afrodescendentes. Quer dizer, o quanto essas histórias talvez não falem de excluídos, e não necessariamente excluídos pelo sistema familiar, às vezes excluídos culturais. Então, quando eu falo da questão afrodescendente, da questão nativa, imagina, você é nativo dessa terra, e aí chega uma pessoa de fora e fala, você não pode ficar aqui. Como assim eu não posso ficar? Não, você tem que ir embora. Sai daqui, teu lugar não é aqui. Né? Você não acredita em Deus. Né? Eu só estou dando um exemplo banal. Né? Mas muitas vezes isso traz uma coisa de tipo, você não merece. Como que isso foi sendo passado, né, de pai para filho, de avô para pai, para filho, para neto, para bisneto, né? E talvez para algumas pessoas isso seja insegurança, seja baixa estima, ou eu não sinto que eu posso merecer isso. Eu não me autorizo a isso. Né? Aí, de repente, até vem desculpas, falar, Renê, eu tenho medo de ser arrogante. Né? Melhor não, eu sou muito vaidosa, eu não quero ter essa vaidade. E quando a vida sorri para você, e você chora para a vida, bom, a vida segue. Né? Tem um ditado coreano que fala, se você chora para a vida te deixa sozinho. Se você sorri para a vida sorri de volta para você. Né? Então, qual que é a minha postura? Só que, assim, para eu sorrir para a vida, existe uma postura interna de merecimento. Né? Então, não é simplesmente sorrir. Né? Tem a ver com os complexos internos que eu carrego dentro de mim. Né? Então, a gente fala, né? Não, pense positivo. Ok, é um exercício, né? Mas tem a questão da postura positiva, de ser assertivo com esse pensar positivo. Porque, de repente, eu penso positivo, mas lá no fundo eu falo, que besteira isso tudo. Tem um lado nosso que está lá no meio, lá dentro, falando, não acredito em nada dessa baboseira. Né? Tá seguindo aí o Osho, meditando, que besteira. Então, são conversas, diálogos internos. Né? Quanto mais consciência a gente consegue levar para essas camadas, melhor. Vai mudar? Sim. A tomada de consciência muda. Né? Então, o exercício que eu te sugiro, Helena, será que é baixa estima? Será que é não merecimento? Né? E tem uma frase, eu não sei de quem que é essa frase, se alguém souber, por favor, compartilhe com a gente. Não tenha medo da sua grandeza. Né? Don't be afraid of your greatness. Muitas vezes a gente tem medo da nossa grandeza. Ou a gente não se sente merecedor dessa vida que a gente recebeu, do sacrifício que o meu pai, minha mãe, meu avô e minha avó me fizeram para que eu merecesse isso. Por isso que uma das frases de Bert Hellinger e essa frase está na Simetria Oculta do Amor, eu tomo, não foi em vão. Papai, mamãe, irmão, eu vou fazer o meu melhor em honra a vocês. Porque muitas vezes a gente fala, putz, mas você passou fome para me dar isso aqui? Eu vou passar fome também. Você fala, Renê, isso não tem sentido. Não tem sentido, isso é amor. É amor cego. Né? E, ao mesmo tempo, se eu, de repente, tenho a possibilidade de comer, e eu olho e falo, eu vou comer muito bem, graças a vocês que passaram fome. É uma outra postura. E sim, isso é um trabalho interno. E dói fazer esse trabalho interno. Porque muitas vezes vai falar, putz, mas eu estou desconsiderando a história deles. Não, você não está desconsiderando a história deles. É uma outra perspectiva.
E chegar nessa outra perspectiva, às vezes, precisa de uma jornada diferente. Que, como o Sami falou aqui, ela é lenta. Porque muitas vezes o caminho cômodo, do jeito que tá, é melhor. Né? A gente brinca, né? Eu não sei qual personagem fala isso, né? Olha, tá ruim, mas tá bom. Né? Tá ruim porque sempre foi ruim. Mas se tiver que mudar, não sei se vai ser bom. Então deixa do jeito que tá, porque tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Então isso é muito comum, né, no trabalho terapêutico. É porque o novo, ele tem um preço. E muitas vezes a gente prefere pagar o preço que a gente já conhece, arriscar um preço desconhecido. Com você, Helena, o que você achou? Faz algum sentido isso? Toca? Isso faz sentido. E essa palavra merecimento muitas vezes veio na minha mente. Mas é isso. A zona de conforto é quentinha, gostosa, né? Por isso que a gente às vezes não quer se desafiar. Uhum. Mas é isso. Eu vou falar de um recorte para vocês. Tá? Esse é um recorte de um caso clínico, ele não é um caso de constelação, um caso de terapia. Né? Logicamente, isso não é uma teoria geral, é só uma vinheta clínica. Né? É uma cliente que ela teve vários abortos, né? Abortos espontâneos. E num determinado momento ela faz uma cirurgia bariátrica. Ela fala, não, agora vai. Não consegue engravidar. Tenta fazer novamente procedimentos, né? Inclusive hormonais. Não consegue engravidar. E num dos trabalhos, eu perguntei para ela quantos filhos... Na verdade, isso é também sistêmico, né? Da constelação. Né? Mas eu perguntei para ela quantos filhos ela tinha. E ela falou, nenhum. Não teve. Eu falei, quantos abortos você teve? 12. Aí eu falei, agora eu vou perguntar de novo. Quantos filhos você tem? E aí ela começa a chorar. E vinha para ela essa questão de tipo, o destino não quer que eu seja mãe. Eu não mereço ser mãe. Só que ela era mãe. Né? É difícil esse olhar. Porque eles partiram mais cedo, e o Bert Hellinger tinha essa frase. Né? Existem destinos que são curtos. Né? Então, eu preciso começar a olhar pelo primeiro e reconhecer que ele esteve lá. Depois os outros 11, né? Merecê-los. Né? É um caminho doído, árduo. Né? Mas se eu não reconhecer, talvez eu diga que essas crianças não mereciam. E não cabe a mim. Isso é arrogância. Né? Isso é arrogância do humano, de repente, eu falar, não, porque foi um aborto precoce, então não merecia viver, não merecia ser. E, sinceramente, eu não faço ideia. Né? Como Hellinger falava, existe um grande mistério aí. Né? Existe algo, um sistema maior, né? Orquestrando essas coisas. Né? Por isso que Bert Hellinger também tinha aquela frase, e o perdoar não era do homem. Né? Deus perdoa. Agora, o homem, ele sente muito. Né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque se de repente eu olho, né, para Edelweiss aqui e falo, Edelweiss, eu perdoo você. Né? Em que lugar eu me coloco em relação a ela? Né? Então, são posturas. Agora, por outro lado, olhar para a Edelweiss, eu olhar para o que eu fiz com ela e dizer, eu sinto muito. E ela, de repente, fala para mim, ela fala, isso não vai apagar o que você fez. Eu sei. E hoje, agora, eu sei que eu sinto muito. Diferente, né, do perdão. Ou essa palavra em português ela é muito boa, né? Desculpe. Tire a culpa. Logicamente, para poder fazer de novo, né, gente?
Então, desculpa aí, né? Me dá um crédito aí para poder pecar mais um pouquinho, né? Logicamente, a gente está fazendo brincadeiras aqui com a palavra, né? Existe também a postura em relação à palavra. Então, isso é alguma coisa que na PNL a gente fala muito, né? Que as palavras elas têm muita força, têm muito poder. Por isso que Bert Hellinger selecionava com muito cuidado a palavra, para que essa palavra entrasse em congruência com uma postura, né? E muitas vezes ele falava para o representante: diga com intenção, eu sinto muito. Porque não é dizer, eu sinto muito. Com intenção, eu sinto. Porque isso reverbera no campo. Agora, não é uma palavra jogada ao vento. Por isso que o Bert Hellinger falava, não usem essas palavras como se fossem coisas, né? Que você joga. Não, elas têm força, têm muito poder. Se elas estão alinhadas com uma postura e num momento específico, num lugar específico, numa colocação específica dentro daquele sistema. Helena, muito obrigado pela sua colocação, né? Eu acho que Manuela, a gente vai meio que parar na página aí, que acho que página 78. Eu só vou compartilhar com vocês ainda aqui na página do lado um filme, né, que eu assisti recentemente, que tem tudo a ver com a questão do direito sistêmico, que fala sobre... que o nome do filme é Leis da Atração. Né? Provavelmente alguns de vocês já assistiram ele. É um filme de 2004, né, com o Pierce Brosnan e a Julianne Moore. Né? Imagine dois advogados que lidam com litígio e os dois são concorrentes, se apaixonam e se casam. Um filme delicioso, né? Que fala tanto do conflito como da união que o conflito traz. Né? Manuela, por favor. René, o Ronaldo há bocadinho tinha a mão levantada, não sei se ele ainda está... Não, é que eu só ia fazer um comentário onde ele fala da justiça restaurativa, né? Que ele fala que devolver o conflito aos seus legítimos donos, que são eles mesmos os donos da solução, né? Se o operador do direito, conhecendo as ordens da ajuda, né, ele entende esse processo e ele evita dele se envolver sistêmico com o sistema dele nessa questão, né? É só esse comentário que eu ia fazer. Tem um exercício, Ronaldo, que o Sami mostrou uma vez para a gente numa aula. Basicamente, o exercício é assim: ele coloca um elemento central, que é o juiz ou o facilitador, e aí ele coloca as duas partes. Né? Então, a parte A e a B que estão em conflito. Né? E aí ele coloca mais dois representantes atrás das partes. E muitas vezes, o que acontece é que essas partes que estavam atrás das partes vão para frente. A solução, muitas vezes, ela não está no autor do processo, mas vem de antes. Né? Só que, assim, esse autor do processo, o filho, o neto, ele tem talvez a consciência, a força, ou a possibilidade, a autorização para resolver uma coisa que lá atrás não dava, não era possível. Né? Então, sim, às vezes no presente, algo vai se solucionar do passado. Só que as constelações familiares, elas sabem que o passado não é passado. Se ele é trazido para o presente, ele é presente. Então, se eu trago um conflito do meu bisavô para o presente, é presente. E aí aparece a solução. Né? A solução, às vezes, no lugar do neto, do bisneto, de uma coisa que aconteceu há 4 gerações lá atrás. Então, talvez também nesse sentido, a justiça restaurativa, ela coloca a batata quente na mão que suporta a batata. Né? Que talvez escolheu a batata e que escolheu fazer a batata quente. Né? E muitas vezes o neto não sabe muito bem o que fazer com aquela batata quente, mas ele tem ela, né? Por exemplo, uma herança. Né?
está no meio de uma briga e, sinceramente, ele queria abrir mão da briga, ele queria abrir mão da herança. Mas eu não quero nada disso, gente, não quero brigar, não. Né? Eu sou paz e amor. Né? E talvez exatamente por essa postura que ele vai conseguir olhar lá atrás, no conflito dos avós, e falar, eu vou honrar vocês, mas eu vou fazer diferente. Né? De repente ele distribui a terra. De repente ele dá um novo sentido para a terra. E a solução está aí. Mas é importante esse recorte, sim, né? Da justiça restaurativa. Nós restauramos algo que, às vezes, ficou injustiçado lá atrás. Às vezes é possível. A gente vai confiar no campo. E, logicamente, todos nós estamos a serviço. Se a Manuela, se a Helena têm um conflito e colocam isso no campo, bom, possivelmente há uma solução para aquilo. Né? Agora, enquanto aquele conflito não é colocado no campo, ele atua silenciosamente. É aquela coisa, se eu nunca fiz terapia, se eu nunca fiz constelação, eu falo, não tenho problemas, né? É possível que eu não os tenha, ou é possível que eles estejam literalmente vazando de mim, e todas as pessoas falam para mim, Renê, você tem problemas. Eu falo, imagina, gente, vocês que exageram, né? Então, enquanto eu não olhar para isso em mim, reconhecer isso em mim, eles vão vazar, né? Então, sim, o percurso de uma constelação familiar, terapia, de uma terapêutica, é sim autoconhecimento, é sim autocrescimento, é olhar porque é sujo, porque é feio, porque é torto, e descobrir a força que o feio, sujo e torto tem para mim. Tomar. Né? Como Jung nos ensina, ninguém se ilumina imaginando seres de luz, mas sim aprofundando a sua sombra. Né? Manuela riu porque eu sei que a Manuela recentemente publicou isso no Facebook dela. Né? Então, quem está acompanhando a Manuela sabe, ela vai publicando várias imagens lá, estão lá. Então, a referência exata está na página da Manuela, porque eu talvez alterei um pouco a referência, mas o sentido é esse. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a você. Manuela, a palavra é sua. Obrigado, Helena, pela leitura. Obrigada, Renê, muito obrigada. É uma honra tê-lo aqui conosco, pela sua presença, pelo acompanhamento que faz às leituras. Muito obrigada, em nome de todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Helena Júlia. Ficamos hoje aqui na página 78. Até a próxima semana. Muito obrigada pela vossa presença. E tudo de bom. Boa noite. Gratidão, boa semana para todos. Até semana Boa que vem. semana para todos. Beijo no Obrigada. coração.